em Salmo 100. Salmos 100. E diz assim: cantem hinos ao Deus, o Senhor, todos os moradores da terra, adorem o Senhor com alegria e venham cantando até a sua presença. Lembre que o Senhor é Deus, Ele nos fez e nós somos dele. Somos do seu povo, o seu rebanho. Entrem pelos portões do templo com ações de graças, entrem nos seus pátios com louvor. Louvem a Deus e sejam agradecidos a Ele, pois o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre, a sua fidelidade não tem fim. Amém, irmãos? Nessa manhã eu vim pensando sobre essa palavra, sobre gratidão, de tudo que o Senhor tem feito. E a primeira canção que nós entoamos nessa manhã foi: hoje eu não vou te pedir nada, não vou te pedir nada, e que a presença do Senhor, a graça dele nos basta. E eu estava ali, alegre no meu cantinho ali, entoando esse louvor e dando graças ao Senhor, porque no mundo que nós temos vivido, talvez você tenha chegado hoje aqui nessa manhã, até com seu coração com algumas preocupações, porque o mundo tem tentado trazer essa preocupação, o desânimo, frustração, e a gente não vai muito longe para que a gente encontre pessoas que nesse momento estejam vivendo dessa forma. E nós entendemos que nós temos o nosso Deus e a palavra do Senhor para as nossas vidas. E se nós não nos apegarmos à palavra do Senhor, não buscarmos o Senhor e olharmos para as circunstâncias, iremos sucumbir também. E aí nós entendemos que nesse texto que nós acabamos de ler, nós vimos aqui um convite, porque vem dizendo: cantem hinos a Deus, o Senhor, todos os moradores da terra. Talvez você tenha pensado como é estar cantando ao Senhor se meu coração se encontra dessa maneira. Mas esse convite, ele não está limitado para aqueles que estão só no momento de alegria. O convite é para que todos os moradores cantem hinos de louvor ao Senhor, cantem hinos a Deus, o Senhor. E à medida que você canta hinos ao Senhor, eu creio, nós cremos que Ele é poderoso para trazer alegria ao seu coração. Você crê nisso? À medida que você vai entoando canções ao Senhor, aquilo que você esteja sentindo nesse momento, aquilo vai sendo transformado. Eu acredito nisso. E aí você começa: hoje eu quero a sua presença, não vou te pedir nada. Não é isso que nós cantamos? A tua graça me basta. É à medida que você vai cantando, talvez seja um louvor que você goste, não necessariamente seja um que um irmão gosta. Tem tantos louvores hoje, né? Antigamente nós era mais limitado, mas hoje são tantas canções, são tantos cantores que a gente se perde, né? A gente não sabe mais quem é o cantor, quem é o autor, a gente não conhece mais. Antigamente era mais fácil, mas hoje você pode andar com a sua música, colocar no celular, ligar no YouTube na sua casa, e talvez aquilo que esteja te afligindo, à medida que você canta, o Senhor vai derramando uma porção sobre a sua vida. Hoje na escola nós estávamos vindo sobre alívio e descanso. O Senhor tem alívio para a sua vida e o Senhor tem descanso para a sua vida. Talvez o que você esteja vivendo nesse momento seja algo que você, olhando as circunstâncias, não tem saída. Mas o Senhor é seu socorro bem presente na hora da angústia. E você pode olhar para os montes e perguntar: de onde vem o meu socorro? E aí você responde para você mesmo: o meu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem do Senhor. E aí nós lemos que devemos cantar hinos a Deus, o Senhor, todos os moradores da terra. Adorem o Senhor com alegria e venham cantando até a sua presença. Venham cantando até a sua presença. Olha para o seu irmão, não gosto muito disso não, tá, irmãos? É brincadeira. Mas você pode olhar para você mesmo, o irmão é você mesmo. E fala assim: por que você está triste aí, sua alma abatida? E você chega talvez assim, andando, e chega na casa do Senhor: pô, será que esse vai ser mais um dia? Mas não pense sendo apenas mais um dia. Acredite que pode ser um momento crucial para a sua vida, naquele momento, o dia que o Senhor tem para você, para derramar sobre a sua vida. E começa a pedir: Senhor, derrama dessa alegria sobre a minha vida. Nós temos tantas coisas acontecendo na nossa igreja, e eu acredito também que numa dessas coisas que acontecem aqui na nossa igreja, como aconteceu ontem,
né, um jantar dos homens, tá? O jantar dos homens, foi muito bom, não foi? Foi muito bom. Você que não pôde vir, né, perdeu, mas virão outros. Mas foi bom, não foi bom? Talvez aquele que tenha chegado aqui um pouco triste, mediante a palavra, depois a confraternização, e não tinha fardo pesado para ninguém. Nós chegamos aqui, tivemos a palavra, alimentamos o espírito, e também tivemos o alívio da fome, né? Para aqueles que vieram com fome, que tinha alguém que estava com bastante fome, alguns não estavam com pouca fome, mas tinha uns que estavam com bastante fome, mas estava bem regado, né? Foi muito bom, não foi, Kaique? Tu comeu bem, Kaique? Comeu bem, tinha pudim e tudo. Mas eu entendo, irmãos, que esses momentos de alegria que nós temos na nossa igreja é uma extensão daquilo que o Senhor faz na nossa vida. Porque nós somos alegres porque nós pertencemos a Ele, amém? E Deus nos proporciona esses momentos de alegria. Tivemos o momento dos homens, mas também tem os momentos das mulheres. Então você que de repente esteja um pouco desanimado de estar congregando, que o Senhor anime você de novo para que você volte a congregar de fato, esteja firmado. Para que não seja só uma vez ou outra, vem um dia tropeçando, a coisa está muito ruim, deixa eu ir lá consultar o pastor Diego para ver o que ele tem para falar para a minha vida. Não, meu irmão, consulte a Bíblia e esteja congregando, venha aos cultos, se envolva nos ministérios. O Senhor está derramando, está acrescentando na nossa vida. A cada dia você crê nisso? Eu creio e tenho vivido nisso. E também, nesse texto aqui, nós entendemos que ele vem nos despertando para que possamos trazer à nossa memória, quando diz assim: lembrem que o Senhor é Deus, Ele nos fez e nós somos dele, somos o seu povo, o seu rebanho. Ele não diz para que nós venhamos a lembrar, porque, venham para o Senhor, porque Ele vai te dar isso. Não, Ele diz: lembrem-se do Senhor, Ele é Deus. Fala para o seu irmão: Ele é Deus, Ele é Deus. Sacode o seu irmão. Se você está desanimado, lembre que o Senhor é Deus. Não dorme não fica para trás. O Senhor é Deus, Ele acrescenta na sua vida. À medida que você o busca, o Senhor vai cuidando de você. Amém, meu irmão? O Senhor é Deus, e Ele na palavra vem dizendo: lembrem que o Senhor é Deus, Ele nos fez, e nós somos de quem? Somos dele, nós pertencemos a Ele, nós não somos do mundo. A nossa alegria não está baseada no momento de prazer ali fora, vamos para tal lugar porque a gente precisa disso, não. A gente consciente, né, Jonathan? Nós vemos a casa do Senhor, recebemos dessa porção, e a gente não precisa de uma dose mais forte. A dose mais forte que nós conhecemos é o Espírito Santo. E essa dose não é só por um momento, ela não precisa ser injetada, ela não precisa ser fumada, ela não precisa ser cheirada, ela não precisa fazer nada disso. A gente precisa viver e nos prostrar perante o Senhor. E essa dose, ela continua sendo derramada. E se você está precisando um pouquinho dessa dose, peça ao Senhor: Senhor, que dose é essa que o Senhor tem para a minha vida nessa manhã? É a dose da presença, a dose do Espírito Santo, que é derramada sobre a sua vida e sobre a minha vida. E a gente não precisa dos enganos do mundo, nós precisamos da verdade. A verdade que liberta, que transforma, que cura, que salva, que batiza. Essa é a verdade. Quem é a verdade? Jesus, o Filho de Deus. Jesus, o Filho de Deus. Fala para o seu irmão: Jesus, o Filho de Deus. A sua alegria precisa estar nele, porque Jesus é quem transforma, é Ele que cuida e que nos salva, amém? E nos convida também a desfrutarmos do amor do Senhor. Nós entendemos que a palavra do Senhor nos convida a desfrutarmos desse amor. Pois o Senhor é mau? Não. Pois o Senhor é? E o seu amor dura hoje? Dura amanhã? Não. O seu amor dura para sempre. O seu amor dura para sempre. E por isso nós podemos desfrutar do seu amor. Irmão, quantas pessoas têm vivido de forma tão terrível porque não têm entendido isso. Muitos que passaram pela casa, mas hoje estão vivendo de maneira tão terrível, porque não entenderam esse convite, não estão trazendo a memória e não estão entendendo que eles precisam desfrutar desse amor. E por conta das coisas da vida vão se deixando levar. E nós estávamos conversando nessa manhã,
nessa aula tão maravilhosa com o nosso professor Weber, né? Mais uma aula show de bola, e nós ouvimos ali sobre alívio e descanso, sobre o alívio e o descanso. E eu fiquei pensando, meu Deus do céu, e todas as vezes que eu chego na casa do Senhor, quando eu estou sentado aqui, eu sempre fico pensando, onde eu estaria se não fosse o amor de Deus? Onde eu estaria, onde nós estaríamos se não fosse a misericórdia do Senhor? Eu sempre fico me perguntando, eu sempre fico pensando nisso. Quando nós estávamos aqui ontem, naquele momento do nosso jantar, eu ficava pensando, onde eu estaria se nós não estivéssemos aqui, desfrutando desse amor do Senhor? Essa alegria que a gente está aqui, junto com todos os outros homens que puderam estar, e estávamos conversando aqui sem pornografia, sem falar de prostituição, sem falar sobre consumo de bebida, sem falar sobre o consumo de droga. A gente pode conversar de coisas do Senhor, de coisas até sobre futebol, podemos falar sobre outras coisas porque nós gostamos disso e não é ilícito. E a gente pode falar de tantas outras coisas, a gente pode se divertir. Tem uns que gostam de zoar os outros, né? Jonathan, Kaique, essa galera gosta de zombar dos outros, mas sem pecado, na brincadeira, e a gente sai daqui leves, né? Já nos programando para um próximo encontro. Mas não é bom? É ou não é, irmãos? Não é bom nós chegarmos e estarmos juntos com nossos irmãos, sabendo que a presença do Senhor está naquele lugar e que a gente não precisa buscar em outras coisas. A gente, através da palavra e daquilo que a igreja está realizando, a gente pode desfrutar também dessa maneira do amor de Deus. E esse é um convite para você nessa manhã, que você entenda o chamado de Deus para a sua vida, que existe alívio para você e que existe descanso. Lá no mundão você não vai encontrar esse alívio e esse descanso que só o Senhor pode dar. No mundão você vai encontrar momentos de prazer, momentos de alegria, pessoas que vão estar ali de repente te bajulando por aquilo que você é momentaneamente, mas é só você dar uma queda que aqueles que estão junto com você rapidamente vão se afastar, rapidamente irão se afastar. Não tenha dúvida disso. Mas na presença do Senhor nós encontramos o afeto, nós encontramos companheirismo, nós encontramos irmãos que cuidam, irmãos que estão dispostos a serem usados por Senhor para as nossas vidas também. Você crê nisso? E que essa é uma manhã que você pode ter também um encontro com o Senhor, para que você viva o alívio e o descanso nele? Quantos creem nisso? Amém? Então, se você chegou nessa manhã com seu coração aí cansado, hoje eu vou, mas porque alguém me chamou, eu não sei muito bem o que eu vou fazer. Mas, meu irmão, cante o hino ao Senhor. Cante ao Senhor e peça a Ele para que Ele derrame sobre a sua vida dessa dose inesgotável que é o Senhor, dessa fonte que continua jorrando. E aí você pode beber dessa fonte, e você vai buscando o Senhor, e Ele vai acrescentando na sua vida, e você vai sendo transformado. Mas o bom é que à medida que a gente é transformado, a gente entende que a gente precisa de mais, né? A gente não consegue ficar parado, eu fui transformado um pouquinho, tá bom, não quero mais não. À medida que nós buscamos o Senhor vai gerando esse desejo cada vez mais. Então, faço um convite a você, esteja buscando o Senhor, se envolva na obra, e você vai ver que esse desejo vai começar a ficar cada vez mais forte dentro de você. O desejo de você estar congregando, buscando o Senhor, e à medida que você faz isso, que você vai caminhando, Deus vai depositando. Um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho de manhã, mais um pouco à noite, um pouquinho de tarde, mais um pouco na sua casa, e você vai cantando que tudo que nós precisamos o Senhor tem. Tudo aquilo que o Senhor tem. Tem uns que cantam, tem uma canção, tem, és o meu alívio, não tem? É bacana, não é? A força aí faz tudo o que eu preciso, que me impulsiona todos os dias para eu não parar, né? Tu és o motivo, Jesus, para alcançar. Estou igual o pastor, hein? Isso pega, tá? És o meu alívio. Isso pega, irmãos. Mas uma coisa que não muda: Jesus é o nosso alívio. É ou não é? Ele é o nosso alívio. Fonte inesgotável. Ele é o nosso alívio.
Amém, irmãos? Você pode se colocar em pé?